Vamos embora para mais um podcast da Paraíso dos Pets. Mais uma vez aqui, Rafael Platini no comando, né? Pessoal, deixa aquele likezinho, curte, compartilha, né? Vamos dar aquela moralzinha pra gente que a gente merece nesse nosso corre-corre, na nossa luta diária, né? E agradeço também principalmente a vocês por todo esse momento, tá sempre com a gente, tá sempre acompanhando e dê sua opinião. Quem vocês querem que a gente traga no próximo aqui? Quem será o nosso próximo convidado? Tragam mais ideias pra gente. O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem que a gente converse? Assuntos polêmicos, né? Agora a gente já tá com o advogado, né? O Dr. Dostoiévski que tá aí com a gente, então a gente já tá mais tranquilo em relação a assuntos polêmicos. Hoje eu tenho um grande convidado, ele que a gente já se conhece há um bom tempo aqui da área veterinária. Eu conheci esse cidadão na época que eu comecei a abrir a Paraíso dos Pets. Ele veio até a gente para poder ofertar serviços na área de estética, na parte de conserto de lâminas, conserto de máquinas, também apresentando laços, gravatas, e hoje eu tenho ele como um grande colaborador, um grande parceiro, um grande amigo, que a veterinária também me trouxe, e hoje eu tenho um grande prazer trazer aqui para vocês Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, ele já foi empresário, já teve, vamos dizer assim, empresário de diversas e ambas as áreas, né? Se a gente for passar aqui a limpo tudo que ele já foi empresário aqui, de todas as áreas que ele já trabalhou, vai ser uns 2 dias aqui de podcast. Então eu tenho aqui, doutor, seja muito bem-vindo, certo? Muito prazer, muita satisfação em ter você aqui comigo. Obrigado, é o cara que compartilha, né, o nosso ambiente, o nosso trabalho todos os dias aqui com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. É um dos veterinários onde, em tudo que já passou aqui na Paraíso, uma das pessoas que eu admiro muito em relação ao seu esforço, é o cara que já foi para cima, já foi para baixo, parece um eletrocardiograma de subidas e descidas, mas ele traz essa experiência e mostra, e é um grande exemplo de como e nunca desistir de nada, independente do que se passar na sua vida. Então, o Dr. Clóvis hoje ele é veterinário, já faz também a parte de dermatologia veterinária, está se especializando na parte de diagnóstico por imagem pela Equalis, né? Vamos trazer essa surpresinha aí, que eu acho que poucas pessoas estão sabendo disso. Eu gosto de revelar, eu gosto de falar da vida aqui de todo mundo no nosso podcast, para não esconder nada de ninguém. Falar da vida alheia. Vamos falar da vida alheia, de pontos positivos, nada de negativo, quando eu tô afim de confusão, né? O advogado, ele puxa minha orelha. Então, além disso, tem uma coisa que eu acho muito interessante nele, que eu acho que isso aí é para poucos. Ele é também sommelier. Meu passatempo é o vinho. Né? Um passatempo um pouquinho caro. É uma brincadeira um pouquinho cara, mas é bem interessante. E também tem outros fatores que a gente vai conversar aqui durante o nosso podcast, né, doutor? Fala aí para mim como é que foi a sua trajetória de você ser de Recife, já saiu de Recife, foi para outro estado, voltou para cá, já foi veterinário de pet shop, já foi dono de pet shop, dono de tosa, já fez a parte de laços, gravatas e agora se aprofundou de fato a entrar de cabeça na parte exclusiva veterinária e se profissionalizar na área. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela apresentação. Acho que foi muito mais do que eu mereço. Mas a verdade é essa mesmo. Então, assim, eu sou daqui de Recife, né? Me enveredei pela área de informática quando era mais jovem e acabei morando em outros estados. A informática me levou para outros cantos, Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. E em 2007, né, que eu tive a grande decisão de voltar para Recife, foi quando eu adentrei, caí de cabeça na veterinária e, tipo, quem bebe dessa água nunca mais sai. Isso é verdade, a parte da veterinária é muito boa, né? Quem se aprofunda nela e acaba amando a área, fica difícil querer sair. Então, eu bebi da água da veterinária e não consegui mais sair dela, né? Como você disse, eu já enveredei por muitos outros setores, né? Tentei ser meio polivalente aí no mercado. Então, se eu pegar a minha identidade aí e mostrar a minha idade por trajetória, eu tenho uns 80 anos. Porque eu já fiz muita coisa, né? Dono de bistrô, sócio de lanchonete, tive fábrica de laço e gravata, já fiei lâmina de tosa. Foi quando a gente se conheceu, Foi, né? Quando a gente se conheceu, realmente. Também teve outra parte, né? Também parte de laboratório veterinário. Isso, então. Aí, na época,
foi quando eu te apresentei o laboratório veterinário, do qual eu fui sócio também, Isso. né? Fui sócio junto com uma clínica veterinária que eu tive durante... Foi o primeiro laboratório que eu trabalhei, na verdade, que a gente passou muitos anos trabalhando junto por causa disso. Isso. Eu tive uma clínica veterinária associada a isso aí, foi uma das minhas... Dos seus grandes investimentos, das minhas né? veredas veterinárias, foi a maior delas, inclusive, né? Foi a que te fez, foi o seu nome Foi o na que me veterinária. formou, foi o que me jogou para dentro de estudar veterinária, de entender o caso, de poder cuidar melhor dos pets com mais propriedade. De você ver adentro como funciona, né? Você Isso teve mesmo. lá criando experiência, vivendo aquilo, estudando Vivendo aquilo. experiência, estudando aquilo, foi quando eu resolvi desistir de tudo, né, de laço, lâmina, de muitas coisas para virar veterinário mesmo e ficar dentro da parte clínica. E essa parte da veterinária que como é que você pensou assim, quero ser dermato? Por que dermato? Por que se especializar nessa área, né? Por que tentar levar esse título um pouquinho mais à frente, né? Que não é o título de especialização, né? O especializado na área, né? Já que você tem uma grande vivência, você tem uma grande experiência na área, você tem propriedade para falar disso também. Então a dermatologia veio assim, né? Onde muita gente diz que dermatologia é para gente que é maluco, mas eu concordo com isso. Dermatologia é uma área para quem fala muito, que é o meu caso, quem conversa muito, quem investiga muito. E precisa ter um bom convívio com o tutor, né? Ter que conseguir buscar a paciência do tutor para que ele entenda que é um processo lento, demorado e que às vezes nem sempre tem o retorno possível que a gente quer. E tem que ter intimidade. Então, assim, a dermatologia vem numa coisa que, tipo, aquilo que a gente começa fazendo e vê que tem aptidão de fazer, que é o que te incentiva a fazer mais. Então, eu comecei a me interessar pela área, comecei a tratar uns pets, ainda meio que na graduação, já estudando sobre o assunto. Na clínica, abracei uns casos de difícil resolução e comecei E que também aquela parte de laboratório, leitura de lâmina, ajudou também, né? Isso, está dentro da área da patologia, dentro do laboratório, com a vivência de ver a doença e ver o causador dela. Eu tinha a ferramenta para encurtar o caminho entre a doença do paciente e a cura. Então, assim, me mostrou que eu tinha uma certa aptidão para isso aí e foi o que me focou a enveredar por essa área com mais propriedade. Então, é o que eu digo até o pessoal, né? Quem trabalha na clínica, quem tem o espaço ou a vivência de poder ter a ferramenta, ver na prática funciona, né? Que é aquela mesma teclinha que eu bato em relação a quem está lá no internamento. Gente, vocês estão dentro do internamento, vocês estão ali, vocês vê os exames que o clínico pediu, vocês vê a evolução, vê a medicação, vê o tratamento surtir efeito. A mesma coisa na parte de dermato. Então a pessoa está lá, viu a pele, pegou a lâmina, fez uma leitura lá da lâmina no microscópio, entendeu o que é, fez o tratamento. Ou seja, com toda a ferramenta na mão ajuda bastante. Mas aí quando a gente trata de tutor que não entende, aquele tutor que chega e faz, eu quero que amanhã a pele esteja boa, e aí? Mas aí é a questão de, tipo, você primeiro tem que saber o que está fazendo. E segundo, a gente vende saúde, não vende milagre. Tem que ter a boa experiência, tem que ter a experiência, ter a propriedade de falar do assunto sobre, né, todo o prazo que vai ter daquilo ali. E você tem empatia tanto pelo tutor quanto pelo animal. Você sabe que está sofrendo, o tutor sofre porque vê o animal sofrendo, né? E a gente tem que ter aquela empatia de abraçar a causa dos dois e da melhor forma a gente conseguir minimizar o problema, mas sempre agindo com honestidade, explicando, cada caso é um caso, cada um tem um tempo de recuperação, cada problema tem uma gravidade. E muitas vezes até o tutor fazer de fato o que tem que ser feito, né? Que é o X da questão, né? Que é a parte mais difícil, é tipo assim, tu realmente seguir a regra, né? Já aconteceu até de chegar cliente seu aqui, não, porque aquele shampoo de R$350, aí, eu comecei a pegar pouquinho, diluir para ele render mais, porque era muito caro, e aí o tratamento não surtiu efeito. Olha, doutor, aquele shampoo que o senhor passou de R$300, eu comprei eu disse, um branco da tampa azul, é esse mesmo. Então assim, não vai funcionar, e você tem que ir fazendo os ajustes necessários durante
o decorrer do tratamento. E eu vejo muito que o pessoal, na questão da parte da clínica, com a parte da dermatologia, tem todo essa situação um pouquinho mais complexa quando se trata de bolso, quando se trata de financeiro. Uhum. E aí, como é que fica a tua mente quando você vê que realmente aquele tutor está tentando se dedicar, ele investiu o máximo que ele podia, e aí chega naquela parte financeira que apertou e agora? Aí tem que ajustar. Você vai ajustar. A gente sempre, dentro da veterinária, né, a parte financeira sempre foi um tabu grande, ainda é. Ainda é e vai ser por muitos anos, Ainda é né? um tabu muito grande, porque, tipo assim, às vezes eu não tenho pressa naquilo que eu não sinto, né? Então, a questão financeira é um grande percalço que a gente tem. Então, a realidade de cada um a gente tenta adaptar. É fato que, a depender do problema, eu já alerta logo, já deixa a pessoa ciente que, tipo, vai ter que haver um desprendimento emocional, um desprendimento financeiro e de tempo. O que eu acho legal também é que na parte da dermatologia hoje, né, com a tecnologia que já é investida, hoje no próprio consultório você está lá com um equipamentozinho lá com um vídeo, né, por exemplo, uma cena de Demodex, você está lá, você consegue mostrar na prática, né, vai lá, faz uma lâmina, bota na câmera, bota ela numa tela para poder mostrar, né, faz aquela coloração, enfim. Ainda mais a gente aqui na Paraíso, né, no hospital aqui, a gente tem esse recurso, tem um laboratório dentro da clínica praticamente, né. Que isso acelera ainda mais, né, todo esse retorno, né, você então... tem o diagnóstico na hora, em tempo real, então... E aí me fala em relação, principalmente, uma coisa que eu vejo acontecer muito, né? Que é um fator extremamente importante, que hoje a gente se preocupa muito em relação ao tutor. Ah, porque é o filho daquele tutor, daquele senhor, daquela senhora, mas e quando o animal, o pet, é filho daquela criancinha de 5, 7, 10, 12 anos, que às vezes nem entende, vai manipular, vai tentar fazer uma contenção, meu Deus, tá machucando meu animal, o que é que tá acontecendo? E para conquistar essa criançada, né, que é o público mais difícil que tem, para que aquela criança entenda todo esse processo, né? Como é que tu faz em relação a essa parte dessas crianças, para tornar um ambiente mais agradável? Criança, né, a gente eu tenho um kit dentro do consultório, que é o kit médico mirim, né? Eu acho bem interessante isso, né? Tem um jalecozinho para criança, jalecozinho, né? estetoscópio, então a gente tenta incorporar a criança para o mundo da gente, para ele entender mais ou menos o que está acontecendo com aquele petzinho ali que é o irmão dele, é a família dele, de certa forma. E, né, e tem os artifícios que a gente usa, né? Tem alguma questão das dublagens aí que eu acho bem interessante. O pessoal sempre fica rindo e fala, gente, que é isso? O que é que tá acontecendo aqui dentro da clínica? Tem umas brincadeiras que a gente faz de vez em quando que com algum tempo atrás eu descobri que sabia fazer. Mas isso foi agora ou de muitos anos? Isso tem alguns anos já que eu descobri que sabia fazer e tenho usado bastante na clínica e funciona, né? Funciona a gente conquista a molecada aí. Mas vamos dar essa palhinha aí em relação a essa criançada, né? Tem o Bob Esponja, tem o Patrick, diz aí como é que é. Tá, bom. A gente começa assim, né? Ô, Bob Esponja! Né? Olá, Patrick, meu amiguinho! Isso aí que a criançada gosta, né? Tá a câmera podia pegar aqui, tá todo mundo aqui no estúdio, aqui, todo mundo rindo, se acabar aqui. Então isso é impressionante. Aí a gente faz né? Improvisa na hora. Muita gente acha que, porque isso aí tá infantilizando demais, tá tornando o nosso trabalho desprofissionaliza muita infantilidade, sendo que muitas vezes, a depender, a gente precisa fazer essa quebra, né? Então, hoje em dia tem todo tipo de médico também, né? Tem todo tipo de psicólogo, pediatra, que a depender da conduta, tem que saber fazer uma conduta diferente para tentar trazer essas crianças, e que eu acho até interessante também, porque muitas vezes desperta um possível profissional lá na frente que ele nunca teve esse contato. Que a melhor coisa também que, tipo, é o que deixa a gente, que faz a gente vir todo dia trabalhar motivado, é aquele tutor, aquela pessoa que te procura pelo que você é, pelo profissional que você se dedica a ser, né? E quando chega, meu filho disse eu quero ir naquele doutor Bob Esponja.
E isso é muito bom. Marcou a pessoa de alguma forma, né? E não só marcou, como também você gerou a confiança, porque não é só pela brincadeira, tipo assim, pô, aquele doutor é legal e tal. Além dele ser um grande profissional, além dele saber, ele tratou meu animal muito bem, recebeu meu pet muito bem, ele saiu lá saudável, além da teve a brincadeira. Ainda teve a brincadeira, né? Então, assim, tem a parte profissional, mas a gente tem que ser humano. Precisa. Diante de tudo, tem que ser humano, Precisa. Isso aí é muito, muito importante. Então, quem quiser ter essa experiência, dá um pulinho aqui na Paraíso dos Pets, conversa com o Dr. Klaus, que com certeza, ó, no mínimo, boas gargalhadas vai ter. Uma consulta com o Bob Esponja, né? Você também pode vir fazer uma consulta com o Stitch. Tem o Stitch, tem o Bob Esponja, tem o Patrick, tem uma tropa muito grande. Ou quem sabe o Mickey. Então, vamos lá. Agora, uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante é que eu fico embasbacado, como diria, né? Já tenho repetido essa palavra há algum tempo, né? De boca aberta. Embasbacado. Em relação a essa parte de sommelier. De onde é que veio esse amor pelo vinho, né? Eu sei que você também, na parte da gastronomia, você tira onda. Eu acompanho ali pelo Instagram, porque tem uns pratos que você faz, que dá vontade de pegar o telefone e... eu tenho durante o meu curso de graduação, eu tive umas más influências aí de uns amigos. Rapaz, essa má influência é boa demais. André, Bruno e o Portuga, né? O Portuga do vinho. Esse Portuga que é aquele que você fala, a questão do bistrô, né? Que você estava lá na sociedade. Tem a tasca lá e tal. Então, o André me apresentou o vinho, né? Então, eu conheci o vinho e me apaixonei a primeira garrafa, assim. E dentro do estresse de estudar a veterinária, de gerir uma clínica que eu tinha, de gerir um laboratório, tal, eu encontrei um hobby, um lazer ali naquela coisa de apreciar um vinho, aí veio a necessidade de fazer um prato para harmonizar, e depois veio a questão de estudar, me aprofundar, e fui me aprofundando, e me formei, né? Me formei sommelier em 2019. E o que é uma formação? Tem que fazer uma prova? Tem uma formação. Conta aí pra gente aí como é que é essa situação. Eu acho muito interessante. Eu sou um cara apaixonado por cozinha. Eu tenho uma cozinha em casa que é engraçado. Eu não fiz ainda a parte de gastronomia, mas eu preparei uma cozinha na minha casa para um dia, quando eu tiver um tempo, fazer um curso na área de gastronomia para poder cozinhar. Eu amo cozinhar, eu acho a coisa maravilhosa, né? Você conseguir saber pegar as proteínas, pegar os temperos, você fazer preparar um prato diferente. Fazer magia, né? Fazer uma magia, que eu acho bem interessante. Mas eu falei essa parte do sommelier. Porque a mesa une. Comida une povos, né? Existe uma tradição dentro da gastronomia que são nas mesas entre refeições onde são feitas as grandes negociações ou grandes amizades são formadas ali. Então, existe realmente um curso onde você se especializa, você estuda geografia, questão de leis de outros países, como é o método de produção de vinho, como é que aquilo é feito, e depois você faz uma prova, que é uma prova teórica, né? E tem uma prova técnica onde você prova e você tem que botar seu paladar e seu conhecimento à prova em tempo real ali. E essa prova prática aí, vamos dizer assim, elas existem níveis, elas têm categoria, você vai fazendo provas para poder você aumentar sua categoria como sommelier, ou é um padrão como um todo? Existem níveis. Os níveis, né? Existem grandes escolas, existe a escola americana, existe a escola inglesa, existe a escola francesa. Então, assim, um universo muito complexo, muito grande. Parece bobinho entre girar uma taça e outra e abrir uma garrafa e outra, mas é um universo bem complexo. Assim. Uma vez eu já escutei Se estuda muito, muito mesmo. Eu já escutei você falar muito que em relação à questão dos vinhos, né? Que em relação aos vinhos brasileiros, eles são muito adocicados, e para ter uma aceitação melhor pelo público, aí você já fala que os vinhos da gringa, né, os importados, é bem diferente em relação à produção. Fala aí,
isso realmente é verdade? Porque eu vejo muito, tem uns videozinhos na internet que o pessoal vai lá, pega aquele vinho carreteiro, dá para um sommelier que a pessoa tá quase vomitando lá em cima da mesa. Realmente tem essa diferença em relação a essa aceitação aqui no Brasil? Bem, tem. A gente tem que ser democrático e dizer o vinho que lhe deixa feliz é aquele vinho que você gosta de beber. Então, o vinho, mas existem alguns pormenores mediante legislação, né? Cada país obedece uma regra, cada região obedece uma regra. E no Brasil a gente tem uma regra que disponibiliza o vinho adicionado de açúcar, né? Então é o vinho que caiu no gosto do brasileiro aí, se perpetuou e fica, é o vinho mais vendido, é um dos vinhos mais vendidos do mundo. Ou seja, realmente tem aquela adiçãozinha de açúcar. Que tipo assim, transforma ele deixa de ser teoricamente o vinho. De realmente ter aquele paladar, né? O Aquele vinho sabor fino, do vinho fino. E passa a ser o vinho suave, que a gente conhece como vinho suave. Resumindo, taca açúcar que tá tudo bom. Vamos embora. Mete açúcar, quem tiver feliz tomando açúcar, continue feliz tomando açúcar. É aquela coisa, né? Infelizmente, na parte de indústria, no modo geral, de fábricas, assim, tudo, o pessoal procura saber de vendas. Vendeu, tá ótimo. A indústria aceitou, a indústria fez, o mercado aceitou, gera dinheiro, a turma tá botando para quebrar. Então, assim, quem quer se aprofundar mais em vinho, vale bem a pena. Agora, sabendo que, tipo assim, você tem que sair desse nível de vinho e começar a treinar o paladar para aguentar os vinhos secos, né? Porque aí é onde tá o diferencial, na verdade. Né? Aí é onde tá o diferencial de quem conhece vinho e quem não conhece vinho. Mas aí estamos lá, você fez prova, você se especializou, e a parte da gastronomia, de preparação de pratos, teve especialização, teve estudo, ou tipo assim, fiz alguns vou cursos. meter as caras, vou aprender, vou pra internet, ou não? Eu comecei com meus pratos bem rústicos, logo no começo, né? Que ainda tem foto deles no meu Instagram. Mas depois eu fiz alguns cursos de gastronomia, fiz curso de confeitaria, né? Estudei confeitaria na escola de gastronomia das Américas, né? Conheci grandes cozinheiros aí na jornada. Fui sócio de um grande cozinheiro, amigo meu, o chefe Bruno, e aí fui me especializando com o tempo, né? Fui aprendendo. Ainda vou ter o benefício de provar dessa cozinha. Né? Vai. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para a parte da veterinária. Vamos embora, senão vai dar sede. Vai começar, cadê o vinho? Dar sede, traz um vinhozinho aí. Vinho? Então vamos lá. Quando uma coisa que é sempre muito bem comentada é quando a gente fala da aceitação do profissional no mercado, né? E aí, como é que foi em relação a Dr. Clóvis? Dr. Clóvis como sendo um empresário, Dr. Clóvis quando precisou fazer esse investimento da área estética, né, e depois acabou sendo concorrente de outros veterinários na clínica, como é que foi essa aceitação do pessoal, do modo geral? Alguém te excluiu, alguém disse, Dr. Clóvis aqui é um grande parceiro? Sempre tem, né, sempre tem, a gente nunca consegue agradar todo mundo, né, a gente faz amigos e faz... adversários, e isso é normal, né? A aceitação, na verdade, havia uma descrença com relação ao que eu fazia antes e me tornar veterinário, né? São preconceitos que as pessoas têm, porque a gente também não conhece a vivência de cada pessoa. Então quer dizer que quando você trabalhava com pet shop, com banho tosa, se tornou veterinário, até os seus próprios clientes ainda não depositavam tanta fé no quem você era? Sim. Porque muita gente sentiu. Você era tosador e agora é meu veterinário? Como é que é isso? E afiava lâmina e agora você está sendo veterinário, né? Você está diagnosticando e clinicando. Então, assim, teve muita gente que não botou fé, teve pessoas que se afastaram, né? Teve pessoas que se aproximaram, tem quem te incentive, tem quem te bote para baixo. Isso é todo natural. Tipo, né? E faz parte do processo. Isso, faz parte do grande porque processo. Se tudo fosse lindo, maravilhoso, estava todo mundo lá num paraíso. Quando eu entrei na veterinária, tipo assim, praticamente eu conhecia todo o mercado e grandes clientes meus viraram meus professores e grandes amigos do meio viraram meus professores ou viraram gurus ou viraram, né, como é que eu posso dizer? Me ajudaram no percurso, me instruindo, me capacitando, me dando incentivo, né? Você é um dos grandes caras
que sempre me incentivaram, né? Você sempre depositou muita confiança no trabalho que eu fazia, mesmo antes de ser veterinário e depois de veterinário. Porque, na verdade, a confiança depositada foi pelo seu profissionalismo e pelo Isso. que você já apresentava, né? Porque a confiança não vem assim da noite pro dia. Sim, sim. Assim, eu acho que eu vou confiar nessa pessoa. Não, muito pelo contrário. Você sempre se mostrou um grande profissional, você sempre se mostrou ser muito atencioso de tentar resolver, de tentar trazer o melhor, trazer uma solução, mesmo sem até a pessoa pedir. Sim, Então, eu sim. lembro que logo na época, quando a gente começou a trabalhar em conjunto, que foi com a parte da parte de estética, né? Essa parte de afiação de lâminas, de tesouras, das máquinas de tosar, da parte de manutenção, que muitas vezes eu precisava, você, Rafael, faz isso não, Rafael, faz isso aqui, bicho, isso aqui tu vai ter prejuízo. E eu não sei se tu lembra, né? Porque foi o afiador de lâmina quem te ofereceu o serviço de laboratório. Sim, com toda certeza. A primeira vez, no caso, eu te ofereci o serviço do meu laboratório como afiador de lâmina. E pelo fato de você já se mostrar um cara responsável, um cara extremamente atencioso, de tentar trazer soluções onde nem mesmo a pessoa estava pedindo. Mas, ó, se o cara já faz isso aqui para mim, o cara já me entrega um negócio de qualidade, por que não dar essa oportunidade a ele para que a gente possa trabalhar em conjunto da parte laboratorial? Né? Eu penso muito assim, que a parte de laboratório hoje, né? Hoje eu tenho também um laboratório veterinário. Sim. E a questão realmente da confiança que se dá em relação a isso, pelo fato de ser um laboratório novo, pelo fato de ser novos patologistas, gera uma desconfiança em relação, será que está entregando um material bom? E aí é onde também entra aquela parte da concorrência, que não quer que a pessoa cresça, não, lá é só maquinograma, lá não tem patologista, né? Então, temos patologistas lá no nosso laboratório, temos auxiliares veterinários dando suporte para os patologistas, né? Para poder fazer toda a entrega do material, temos equipamentos de altíssima qualidade, graças a Deus, que também é o que você me entregou na época. Quem te respeita te eleva, né? Quem tem medo de tu e não consegue chegar perto, tenta diminuir tua imagem. Mas, graças a Deus, a gente sabe que entrega, né? A gente sabe a consciência que a gente tem. E a gente sabe que a vida, que era não, é um eletrocardiograma. É um eletrocardiograma. São altos e baixos. Se tiver a linha e às vezes um bloqueio atrioventricular no meio do caminho. Mas tem que ter. Senão, qual é a graça que a vida tem? Seria tudo muito lindo, tudo muita paz, tudo muito amor. Isso é um saco. Se não tiver um desafio, se não tiver alguém falando mal de mim, né? É o que eu digo, quer falar mal de mim, me chame. Eu sei, a pessoa que mais sabe de mim sou eu. Me chama pra falar mal de mim mesmo que a gente vai, ou não é? Hoje a gente senta junto e fala mal, né? O que importa é ter um bom vinhozinho, vai preparando um bom prato. Petisquinho, né? Então, isso aí funciona. Na hora. Pode me chamar, hein? Aí, ó. Pode me chamar, eu tô na hora. Eu gosto muito. Então, assim, a parte da veterinária, sabe? É algo que motiva, né? Quando a gente vê aquela demonstração de afeto, mas muitas vezes também desmotiva. Quando a gente vê aquele tutor, quando tem aqueles tutores que vêm realmente só para desclassificar a pessoa, para tentar botar para baixo, para tentar ganhar no grito de algo que nem existe, né? Tentando criar problemas. Mas hoje, Dr. Clóvis está realizado na veterinária e ainda tem muitos planos pela frente? Rapaz, eu vou dizer para você que não estou realizado ainda não, mas eu já me encontrei meu caminho aqui. Então você já sabe. A gente sempre, eu acho que você como profissional, você o cirurgião que eu conheço que você é, e outros grandes colegas da gente já passaram inclusive por essa mesa aqui, a gente sempre está procurando se realizar cada vez mais, né? Então eu acho que isso é o bonito de quando você... Isso é a parte importante de quando você se dedica a fazer algo com perfeição. É sempre nunca achar que sabe tudo, sempre ter o direito da dúvida. Essa é a melhor parte. Né? E sempre estar buscando ser melhor e melhor e melhor a cada dia para entregar um produto, um atendimento muito melhor para o paciente final, que é nosso grande propósito, né? Isso. Eu tenho um grande pensamento, não sei se você vai concordar comigo, que eu vou ser um grande veterinário a partir do momento que os colegas começarem a me reconhecer como tal e começar, leva para Rafael, que Rafael resolve. Sim. Fala com aquele cara lá, que aquele cara vai resolver aquele problema. Né? Eu acredito muito nisso. É como eu tive a experiência hoje, que eu até comentei, acho que com vocês, eu disse assim, ontem eu tive um paciente que disse assim, olha, eu vim aqui encaminhado, recomendado por uma pessoa, e disse assim, que só o senhor resolveu o problema. Isso então, é maravilhoso. assim, isso daí é o que motiva a gente, tira a gente da zona de conforto,
para a gente achar que a gente é medíocre e precisa estar sempre se aprimorando. É o que eu sempre digo aqui, porque Rafael, ó, doutor Rafael, esse meu animal é o quê? Problema de pele é Clóvis. Quem resolve é Clóvis, quem entende é ele, passa para ele porque ele é o cara. Né? Então tem que saber para quem eu vou entregar. Então eu acredito muito no seu trabalho, eu gosto muito do seu trabalho, você é aquele cara que tem um grande diferencial. É uma coisa que pouquíssimos veterinários têm. Independente se o Dr. Clóvis gosta da pessoa, não gosta da pessoa, se aquela pessoa tratou o Dr. Clóvis mal, ele nunca vai colocar a pessoa no meio de um fogo cruzado. Eu já vi diversas situações de chegar aqui, colegas que eu sei que falaram mal dele, que fizeram algo mal a ele, e depois de chegar assim, ó, mas foi fulano, isso não. O Dr. Clóvis chegou lá no consultório, isso aí, fulano aqui agiu de forma correta, ele poderia aproveitar a oportunidade e dizer, agora eu vou revidar, mas não, muito pelo contrário. Então uma coisa que eu me admiro muito em você é isso. Eu já vi acontecer diversas situações aqui, fora, entre diversas outras, justamente isso. De você chegar e dizer, não, calma, eu preciso defender a minha área. Eu preciso defender a veterinária. Eu preciso defender o colega, porque no momento que aquele colega me ferra e eu vou tentar ferrar ele, eu não estou ferrando comigo com ele, eu estou ferrando com a profissão. Com a profissão. Eu estou desqualificando a minha profissão, estou colocando ela mais para baixo, onde já é difícil a gente onde trabalhar. Já é difícil, é. E proteger nossa profissão é proteger o colega também, é proteger a ética. Que é a parte mais difícil. Ética, eu acho que ou você tem ou você não tem. Então, tem que ser ético sempre. E para mim, ética é interligado completamente a caráter. Isso aí tem... Se você tem um bom caráter, você vai ter uma boa ética, né? Você vai tentar... Olha, não é que fulano errou. Fulano, ele tem uma linha de pensamento, né? E dessa forma que ele trabalhou, foi o que seguiu para ele, sendo que eu trabalho de outra forma, eu tenho outra linha. De repente esse animal tá chegando para mim numa outra situação, mas o que ele fez aqui tá correto. E agora a gente vai seguir outra linha. Se você quer uma segunda opinião, todo mundo tem o direito da segunda opinião, né? Como na imaginologia, né? Que é a parte meio complicada, hein? 3 laudos, né? Doutor Eduardo pode me ajudar aí soprando, que minha cabeça tá falhando. Mas são 3 pessoas vendo, 3 pessoas laudando, 3 pessoas dando suas opiniões. Então, assim, eu acho que a gente, como profissão, como colega, a gente tem que estar sempre junto, trabalhando um do lado do outro, né? Porque eu tenho um paciente encaminhado no internamento, que eu ligo para o veterinário, tá acontecendo isso quer que faça o quê? Não sai fazendo nada por conta própria, né? O paciente é de outro profissional. Muitas vezes aqui acontece muito isso, né? Fala, esse paciente aqui, doutor Clóvis, aí. O paciente é de quem? Doutor Clóvis. Liga para ele, passa informação. É de doutora Lidiane? Passa para a doutora Lidiane. Doutor, porque esse paciente aqui só passou por uma cirurgia com o doutor Anderson. Não só passou. Ele foi entregue a doutor Anderson, o doutor Anderson fez o procedimento e dali para frente o paciente agora é dele. Com certeza. Né? Então a ética funciona muito por isso, né? Não só pela questão do respeito ao protocolo do próximo, o respeito em relação à tomada de decisão que aquele profissional teve, que é uma das partes mais difíceis. Porque muita gente acha que vai ganhar o tutor, vai ganhar aquele paciente falando mal do outro. Desqualificando o colega. Sendo que aí ele tá dando tiro no próprio pé. Eu tô falando mal de quem? Da veterinária. Eu tô falando que a profissão... De repente aquele colega estudou na mesma faculdade que tu tá se desqualificando também. E que às vezes você nem sabe que aquele colega fala tão bem de você e que tá levando você tá cometendo uma injustiça, né? Uma injustiça, com toda certeza. É sempre defender a classe, defender a profissão, defender o correto, defender o justo, porque a meta é sempre o bem-estar do paciente. Sempre focar no paciente. Sempre focar no paciente, nunca no próprio ego. E nessa questão nessa parte de ética, tu acha que o conselho ele funciona de forma adequada? A gente precisa mesmo falar disso. O advogado tá em dia. A gente precisa mesmo falar disso. Conselho, eu mandei mensagem para vocês aí, responde. É um pouco difícil. Né? O próprio conselho negligencia o profissional, né? Então, assim, é muito complicado falar disso, porque... E quando a gente fala conselho, a gente não fala dos profissionais que estão lá, muito pelo contrário. Na verdade, é porque a demanda é muito alta e eles não conseguem dar suporte a uma demanda tão alta.
né? O Então volume falta... de profissionais está crescendo muito rápido. A quantidade de faculdades está assim, uma atrás da outra, o volume de veterinário está muito grande, então eles não vão conseguir dar conta. Não tem como. Estão muito mais empreendidos hoje em expedir CRMV do que Porque tem que comportar a demanda que tem. talvez dar devida atenção, porque é coisas que a gente sente falta, né? Que eu já estou aqui dentro da veterinária há 17 anos. Eu sou da época que eu ia para algumas palestras que o conselho promovia, alguns cursos, e há mais de uma década praticamente que eu, pelo menos, eu não tenho notícia de que o conselho anda fazendo nada ativo em prol da categoria, né? Então, assim, vamos deixar o assunto do conselho Assim, depois, seria muito porque importante. cada um assim. tem sua opinião, eu acho muito... Eu gosto muito de entrar nessa parte, porque muitas vezes eu gostaria muito, gosto e desejo com que o conselho ele se torne mais ativo. Por qual motivo? Muitas vezes o pessoal quer afastar conselho, quer afastar vigilância sanitária. Cara, isso para mim... Como se fosse uma coisa ruim. E não né? é. Não é ruim. É uma coisa muito boa. Então, assim, eu gosto da veterinária por causa da parte da vigilância e da parte do conselho, porque eles estão vindo para te fiscalizar, para te melhorar. E não para te colocar para baixo, para fechar tua porta. Para te melhorar e para equiparar o mercado, né? Eu acho que a intenção é essa, tipo, então, igualar o mercado para que todo mundo trabalhe dentro de uma linha. Eu quero que o conselho trabalhe, eu quero que o conselho tenha mais suporte, eu quero que o conselho tenha mais veículos, mais profissionais. Para quê? Para melhorar a nossa classe. Sim. Então, eles mais ativos, eles cobrando a legislação como tem que ser cobrada de todos os veterinários, dos ambientes, das clínicas, hospitais, vai fazer o quê? Com que eleve ainda mais o nível da nossa classe. Sim. A gente vai acabar fazendo com que a gente tenha uma classe trabalhando com um padrão muito mais elevado, fazendo com que a gente seja bem mais quisto. Mais quisto, mais reconhecido, prestando um serviço cada vez melhor. Um serviço mais de qualidade. E equiparando o mercado dentro do que é correto. Acho muito válido, o pessoal tá uns rumores de que a probabilidade de ter uma prova agora, né, feito a OAB para quem é advogado, né, ter uma prova agora para quando você se forma, você faz essa prova. Eu acho isso muito interessante, muito importante. Muito. Então isso vai ajudar muito para quê? Filtrar. Vamos nivelar, né? Vai nivelar, vai filtrar bastante em relação aos profissionais que estão sendo formados. Então, isso vai fazer com que aumente a cobrança dos estudantes. Aumentar a cobrança deles em relação a estudar mais, a se qualificar mais. É que eu escutei um negócio um dia desse, fiquei muito triste, né? Que tipo assim, uma pessoa falou assim, disse assim, para ser veterinário hoje não precisa nem estudar mais. Infelizmente é verdade. Então, deixa você muito triste, desanima. É uma coisa que te deixa muito para baixo, cara. Você vê a qualificação dos profissionais, você vê que tem certas faculdades que... Como essa turma tá indo pro mercado, né? Como a turma tá indo, como a pessoa tá indo nos estágios, como tá evoluindo em relação aos estudos. Eu não digo com relação às faculdades em si, professores. Porque quem faz o profissional é o aluno. Mas eu digo a gente mesmo que recebe muito estágio, muita coisa e presencia muita coisa, a gente vê muita divergência aí com o que se é necessário e com o que o pessoal sai de bagagem. E contrapartida, você tem tipo uma profissão que para você se capacitar é extremamente cara, porque você sai da faculdade, você precisa se capacitar, você tem que desembolsar muito dinheiro, né? E às vezes o carinha saiu da faculdade, a pessoa, o veterinário saiu da faculdade e tipo assim, ele estudou com ajuda ou não teve, ou fez no limite, pagou as mensalidades dele ou fez uma federal e vai entrar nesse mercado aí pouco qualificado e com uma demanda muito grande de se capacitar. E aí uma coisa que eu vejo também, não só isso, muitas vezes o esforço que é mínimo. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo aqui que você está num plantão no domingo, você tem uma estagiária, não tem auxiliar, o pessoal, não, domingo eu não quero trabalhar domingo não. Ninguém quer, dificilmente alguém quer domingo. Né? Diferente antigamente, na minha época de estagiário, né? Quando eu fiz lá estágio lá
que uma grande colega minha da veterinária, né, a doutora Alzira, ela me convidou a fazer estágio lá na Quatro Patas, né, a doutora Sheila, né, maravilhosa Sheila, ela tem um grande potencial, uma pessoa com uma qualificação muito fora da curva, é uma pessoa que, se você saber tratar bem, se você manter um bom convívio com a doutora Sheila, ela é uma pessoa que, cara, ela te dá tanto ensinamento, ela te traz tanta informação que você nem imagina. E aí eu fui convidado para lá, bicho, semana de carnaval. Semana de carnaval, eu disse, pô, peraí, semana de carnaval, eu vou estar fazendo um estágio gratuito, sem receber nada, à custa de quê? De aprender. E uma coisa que o que eu aprendi lá, ninguém nunca vai tirar de mim. Que é uma coisa que está aqui, é o conhecimento. Então, assim, eu estava lá, sem receber nada, né? Eu, né? Com a Alzira na época estagiária também, né? Então a gente ali na loucura daquele internamento que na Quatro Patas sempre foi muito cheio, graças a Deus, né? Então lá a gente aprendeu muita coisa muito rápido, tinha de tudo. Então, paciente de parvo, paciente de sinomose, paciente convulsionando, paciente atropelado, aquela confusão, aquelas tretas de carnaval. E isso, pô, hoje, você pega um estagiário assim, carnaval, vem nada. Agora chega no Réveillon, né? Pronto. Já teve algumas mensagenzinhas. Já temos baixas antecipadas. Você sabe aí que na terça-feira, que é a maioria de plantão, vai cair aí Ano Novo, véspera de Natal, já tô antecipando que eu não venho. Pô. Plantão aqui tá funcionando, hein, gente? Dia 31 e 1. Vai tá funcionando, como sempre funcionou, domingo a domingo, mas o pessoal não quer. O pessoal hoje em dia acha que vai cair do céu, que vai ter a vivência no dia que quer, que bem entende a hora que vai, enfim. E acha que tratar um animal é copiar a receita do colega, né? Cara, pelo amor de Deus, véio. Uma coisa que eu fico muito impressionado, sabe o que é, Clovão? É em relação à leitura de exame. Cara, se você pegar hoje qualquer estagiário, ele pode estar no 9º período, no 10º período, no 7º período, que seja, se você pegar um hemograma e falar assim, o paciente, o histórico é esse. Sobre esse exame aqui, tu me diz alguma coisa? A pessoa olha e fala assim, eu acho que tem anemia. Pronto. Essas plaquetas aqui, isso aqui com certeza é relíquia. Doença do carrapato. Doença do carrapato, né? Tacadox passivo, eu não tô nem aí. Então, não sabe fazer uma leitura do hemograma, não sabe fazer associação de exames, né? Tipo, pediu aquele exame, tem aquele resultado. E qual é o próximo exame que eu vou pedir? Vou pedir ainda? Preciso pedir? E não sabe, não sabe nem identificar se aquele exame, teoricamente, tem algum erro. Né? Tipo, eu vejo muito assim, muitas vezes acontece de eu lá na parte do bloco cirúrgico, às vezes você tá lá presente comigo, né? Você já me deu suporte na cirurgia, sim, né? E aí, por exemplo, você é o cara que só foi lá 1 ou 2 vezes, mas eu chego assim, doutor Clóvis, monta aqui pra mim essa mesa aqui, instrumental. Você, por quê? Porque você foi lá, você viu, você aprendeu, tentou ver, você estudou depois, pô, aquilo ali, caso o Rafael me chame de novo, eu sei como é que prepara aquilo ali. Então, hoje eu tenho consciência de, Clovão, prepara essa mesa aqui de instrumental que eu vou aqui me lavar para poder para entrar com o paciente, você vai montar. E já teve estagiária comigo, de eu fazer 1, 2, 3, 4 procedimentos, e no 500, me dá aqui tal instrumental. É o quê? Serve pra quê? Não sei. E aí eu fico, pô, velho, pelo amor de Deus. O que é que essa criança tá fazendo aqui dentro? E olha pra você e diz assim, eu quero cirurgia, né? Mas não estuda pra aprender a fazer uma sutura em casa. Não sabe a diferença de um porta-agulha para uma pinça hemostática, né? Então, assim, veja como aconteceu. Semana passada a gente teve um atendimentozinho aqui. Ó, isso aqui tem que ir pro bloco. Chegou lá no bloco, quem tava lá? Você. Só deixa eu dar uma olhadinha aí pra ver como é que é. Isso aí, dependendo, pode ser feito no ambulatório ou tem que ser realmente no bloco? O olhinho de Snoopy, né? Da futura doutora Monique Maiara. Sim, sim, né? sim. Que também é estudante veterinária, pessoa bem qualificada. Eu acho que tem que haver um mínimo de interesse para você estar pronto para uma situação que pode acontecer com você. Com toda certeza. Você tá ali naquele desespero. E vai acontecer com você. Acontece. E só acontece quando você não está preparado. E aí você fica, e agora? E aí é onde a gente vai chamar de que é a negligência. Foi quando eu me lembro que eu peguei meu primeiro acesso venoso, foi justamente numa emergência, onde a veterinária do estabelecimento se ausentou por 5 minutos e chegou um animal envenenado, né? E eu precisei pegar um acesso venoso num bulldog envenenado com choque anafilático, cianótico,
Eita. né, em choque e tipo, foi o acesso venoso mais rápido que eu peguei na minha vida até hoje e isso me marcou, né? Então, assim, tem que estar preparado, não adianta, É, porque a realidade é quem vai exigir de você. Não é tutor, não é ninguém, não é o seu patrão, é você mesmo que tem que se exigir é você contra você mesmo. contra você mesmo. Você é a Porque sua empresa, você é o seu profissional. você está representando você mesmo ou está representando alguém. Então, Aquele carimbo que você tanto luta, só quem pode assinar por ele é você. só quem pode assinar por ele é você. Você pode escrever ali o que você quiser, você pode prescrever o que você quiser, E o é tão- sua e o responsabilidade. tão desejado carimbo, ele pode te levar para o céu ou para o Ou pro inferno, inferno. rapidinho. Rápido Porque como não piscar de o tão olhos. desejado carimbo te dá uma responsabilidade muito grande. Né? Porque ali E é você vai você ser e você. responsável pela vida de alguém. E aí você pode passar 10, 15, 20 anos sendo um grande profissional e com 25 anos de profissional você mete uma canetada errada, toda a sua vida vai embora pro lixo. E tem uma frase hoje que corre muito rede social, que é dizer assim, você está cuidando do amor de alguém. É o amor de alguém, é o filho de alguém, é aquela pessoa que tá na cama da pessoa, que tá dormindo do lado, que respirou errado, a pessoa, peraí, o que tá acontecendo com ele? Tá respirando meio assim, tá meio estranho. Então, tem esse diferencial. E é muita Né? responsabilidade. Então, assim, quem tiver vindo para esse mercado aí, entenda que, tipo, é bom a gente lidar com bichinhos fofinhos, mas não é a maioria dos casos, não. Você vai lidar com muitos problemas, com realidade mesmo. Você já teve experiência de trabalhar na área de grandes? Grandes eu tentei fazer, eu fiz uns cursos de inseminação artificial, mas eu fiz o curso para saber que eu não queria aquilo. Deixa eu ir lá para tirar a prova. Eu não quero, mas eu preciso garantir. Vou fazer com o doutor Vitor Maia Neto, né? Grande médico de equinos aí, grande Silvinho, Recanto dos Boiadeiros. Sim, Silvinho. É Silvinho mesmo. Vou tirar com ele. É Silvinho mesmo. Grande Silvinho. Então fiz esse curso com eles lá, eu disse assim, eu paguei para descobrir que eu não queria aquilo. Então, assim, foi uma experiência, acho arretada, acho muito, muito legal. Animal de produção, ave, professora Renata, que me mostrou muito a respeito de aves e tudo, mas meu negócio é cachorro e gato Doutor Silvinho pode ser um dos próximos entrevistados falando sobre reprodução, né? Doutor Bem Silvinho, importante, eu acho que... Inseminação de cadelas. Inseminação de cadelas, que é uma área muito procurada, mas poucos veterinários que o realizam com qualidade. E para mim, eu acho que ele é a grande referência aqui pra gente. Sim. Ele é a grande referência de inseminação. Porque muita gente, pessoal, acha que a parte de inseminação é aquela coisinha assim, pega o sêmen do animalzinho, sacode lá dentro da fêmea e tá tudo certo. Não é. Na seringa, né? Na seringa, eu já vi diversos aparelhos, o pessoal vê a questão da ciclagem da fêmea, né? Quanto tempo que já tá no ponto ou não tá no ponto. Tem né? todo um preparo, né? Dosagem de hormônio, leitura de lâmina, você saber o período certo de coletar a amostra, de inseminar. Doutor Silvinho aí, vamos ver se a gente traz esse rapazinho aí para poder fazer um podcastzinho aqui com a gente, né? É importante, vamos fazer. Então, assim, eu já tentei a parte de grandes, né? Já achei bem interessante, mas eu sempre tive um pensamento que eu não sei se é errado. Para você trabalhar na parte de grandes, você tem que realmente ter um grande conhecimento e um QI, um grande que indique, né? Porque é muito fechado. Querendo ou não, é uma área milionária, né? É muito dinheiro, equinos aí que valem milhões, e que não é qualquer um que pode mexer. E é uma área que precisa de muito deslocamento, né? Você se desloca muito, tem que ter disponibilidade para viagem, para passar dias fora. Tem gente que mora praticamente dentro de uma fazenda, né? Não sei quantos quilômetros da cidade, para se dedicar aquilo ali. Eu penso, não é minha área não quero não, deixa eu aqui cuidando dos meus pequenos animais, das minhas pequenas cirurgias, gosto bastante, né? Eu sei que a área cirúrgica na parte de grandes é uma coisa, é um mundo muito complexo, que eu gostei muito de ver, de aprender, mas em relação a essa vida, né, no campo, querendo ou não, é uma vida completamente à parte. Então, pra gente que é acostumado a estar na cidade, ele tá nessa loucura, nesse dia a dia, né, muitos dias na parte de uma fazenda, que não é fácil,
tá? Muita gente pensa que a parte de grandes, né, vai estar lá na fazenda, curtindo, maravilhoso, é um cavalinho aqui, é uma vaquinha ali, uma coisinha assim, e não é. Não. Né? É loucura, é Apia o cavalo. bicho ali, pega, amarra, contém, brete, e o bicho cai, e risco de acidente é muito, muito É uma alto. cólica de 3 horas da manhã, corre, Sai socorre. correndo, né? Então tem que estar pronto, eu acho que cada um dentro da sua aptidão. Né? Eu me descobri dentro da clínica de cachorro e gato. Mas aí você faz dermato, você está na parte de diagnóstico por imagem. Esse realmente é o caminho que você acha ou você ainda tem na sua mente? Eu ainda tenho um caminho que eu ainda vou seguir, que eu ainda vou experimentar. Ainda tem isso? Tem o grande sonho, assim, o que me levou a gostar da medicina foi a cardiologia. Opa! Foi a cardiologia, foi que o meu avô usava marca-passo, né? E eu dizia a ele que ia ser médico, cardiologista, para cuidar do coração dele. Aí tem um fator marcante, então, né? Não virei médico humano, mas virei médico veterinário. Então, assim... Depositou o amor para salvar a vida de alguém. Né? E a gente tem a cardiologia veterinária hoje, que está bem avançada, muito modernizada. Tivemos aí o podcast com o Dr. Wagner, trazendo muita experiência, né? Um grande profissional da cardiologia. Dr. Ilvio também. Dr. Ilvio é a grande referência da veterinária da parte de cardiologia, né? Um dos mais antigos que existe aqui. Dr. Ilvio sabe bastante, incomodo bastante ele a respeito da questão dos cursos de cardio aí, vamos ver, né? É um cara que também a gente pode trazer aqui, né? Que é o chamado Dr. Ilvio Pé de Valsa, né? Que eu sei que é um grande dançarino, né? Tem essa parte aí, meu oculta dele, né? Doutor Ilvio, eu conheci ele de muitos anos atrás, uma cadelinha minha, né? Que teve dirofilariose, né? Doutor Valentina, que todo mundo conhece Valentina. E aí, doutor Ilvio cuidou dela, né? Passou todo o tratamento direitinho, então foi um profissional excepcional, né, para poder manter a vida da minha cadelinha, né, de Valentina, que é tão querida aqui na Paraíso, aparece muito nas redes sociais e é também um grande profissional. Então a parte de cardiologia a gente vê que, graças a Deus, está se ampliando bastante os profissionais do mercado, né, fazendo com que consiga atender a um público bem mais extenso e assim, todas as áreas veterinárias elas estão se expandindo mais. Graças a Deus, assim, isso é uma benesse, né, que a gente tem dentro da veterinária, que é importante, a gente meio que está deixando de ser generalista para ser mais segmentado, cada um se especializando mais, né, e se aprofundando mais em determinado assunto. E evitar problemas para si, né? Mexer realmente aonde você sabe, o que você não sabe. Tem mais propriedade de mexer. E se não tiver aquela vivência, não tiver aquele conhecimento, encaminha para quem sabe para evitar problema. Inclusive para... melhorar a questão de mortalidade e morbidade de animais, que antigamente a gente tinha o cirurgião que era assim, ele anestesiava, operava e... Ainda tem. A gente tem, não, né? vamos entrar nesse assunto agora, não. Vamos entrar com a polêmica, mas assim, falando da segmentação, né? Então hoje a gente tem, como a gente estava falando, que a gente cuida do amor da vida de alguém, então hoje a gente tem essa segmentação principalmente para diminuir mortalidade, né, dentro da clínica. É algo um pouquinho complexo, né, quando a gente trata dessa parte, né, de fazer com que o pessoal entenda que essas especializações, né, esse leque que está se abrindo, não é só para você se livrar de problema. Sim. É para você trazer a solução para aquele pet, para que aquele pet realmente ele saia por aquela porta, né, da sua clínica, dizer assim, o problema dele está resolvido, né? Sim. Foi mais uma vida que eu colaborei, né, em manter ela saudável, trazendo um colega da área específica daquele pet. Você não precisa ser multitarefa hoje, você pode ser multimodal, né? Cada profissional se ajuda com o máximo de seu conhecimento para preservar a vida do paciente. Eu gosto muito, por exemplo, o Dr. Cláudio, ele faz muito isso, assim, doutor, tem uma cirurgia aqui, assim, vem cá dar uma olhadinha aqui para ver aqui o que a gente pode fazer, né, a gente vem, a gente discute, a gente troca essa ideia, né, muitas vezes você mesmo traz ideia para mim, Rafa, na minha experiência tem isso aqui, porra, achei massa isso, vamos aplicar. Sim. Né, eu acho importante isso, essa troca de informações, né, mas... A parte da cardiologia vai vir quando? Quando terminar a imagem? Porque na parte da imagem ela
entra um pouquinho na parte da cardiologia quando fala de ecocardiograma e eletro, né? Sim, entra na parte de imagem, mas assim, a cardiologia, eu tô na dependência aí de um ok aí para já ingressar agora. meter bala, porque E espero que consiga de fundo do meu coração. eu quero realizar essa lacuna que eu sinto que falta dentro da clínica para mim, porque o que eu gosto mesmo é clínica. Eu gosto de gente, né, de conversar, de lidar com tutor. Isso é um dom, tá? Porque eu vejo muita gente que não quer nem bater papo com o tutor. Eu gosto muito de clínica, muito mesmo, então assim... Quanto mais você puder se aproximar mais ainda do tutor, isso já te realiza mais. Me realiza mais, assim, não gosto de estar dentro de sala de cirurgia, eu gosto de clínica, eu gosto de tumulto. Né? Tá vendo? Quase ninguém gosta do bloco cirúrgico, bicho, que preconceito com o meu tem bloco muita gente danado. Que gosta, pô. Tem muita gente que gosta, mas faz nem por onde tentei para cirurgia, já realizou grandes procedimentos. Já fiz algumas coisas dentro da cirurgia, mas me descobri dentro da clínica. Eu falo demais, né? Eu falo pelo cotovelo e... Não, eu sei perfil, não é que você fala demais, o fundamental... E eu gosto dessa conversa, eu uso esse atributo na intenção de fazer uma boa anamnese, fazer o tutor se abrir mais com você, né? Isso, a gente cria, como eu tenho grandes amigos que são clientes, né, que me procuram, que a melhor parte é essa, tipo assim, ainda bem que eu lhe achei. Isso aí é satisfatório demais. Isso aí é o que mantém a gente respirando, né, assim, ainda bem que eu lhe achei, eu lhe procurei, não sabia onde você estava e tal, mas ainda bem que eu lhe achei. Bom, graças a Deus. Clovão, mais uma vez aqui falando como Rafael, não como proprietário, diretor ou qualquer coisa que seja que o pessoal venha falar de minha pessoa, né? Que nas fases ocultas, na verdade, eu sou só um funcionário da Paraíso, né? Muita gente, ele é o dono da Paraíso. Que trabalha mais. Né? Mas eu não sou, eu sou funcionário, né? Tenho os 2 grandes sócios, que são os donos aqui da empresa, né? Que são ocultos, não querem aparecer, não querem que o nome esteja em evidência, sou funcionário deles aqui, né? Então, sou funcionário não só como eu, assim como você. Então, você estava aqui com medo, pô, vou para aquela mesa e tal, que foi o que eu disse a você. Aqui nessa mesa, ninguém é melhor do que ninguém, somos iguais, né? Trabalhamos de forma igualitária, eu sou funcionário, você é funcionário, a gente trabalha na mesma empresa, se ajudando e fazendo com que todo mundo, a cada conquista, melhore mais ainda. Então, assim, de verdade, meus parabéns pelo profissional Obrigado. Que você é, né? Eu admiro muito o seu jeito de falar com o tutor, o jeito que você conquista o tutor, o jeito que você consegue desdobrar, fazer com que eles digam a verdade sobre na hora da anamnese, que é a parte mais difícil, né? Eu fico, caramba, como é que esse danado conseguiu puxar tanta informação? Isso é dom, né? Então, assim, meus parabéns, espero de verdade que você consiga realizar, né, de ser um futuro cardiologista. Você já está com meio caminho andado, Sim. né? A parte da imagem que você já está na pós, quer não, a parte do EC do eletro já te encaminha, né, mais adentro nessa parte. Então, assim, eu não posso nem dizer que espero que consiga, porque eu sei que você vai conseguir, né? De toda a sua história, de tudo que você já passou, eu duvido do fundo da minha alma, que assim, se ele falou que vai fazer a cardiologia, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, Clovão, muitíssimo obrigado, de verdade, sabe? Obrigado, Rafael. Conte comigo pro que você precisar em relação a esse seu crescimento, em relação ao dia a dia. Cara, eu tô precisando disso, tô precisando daquele suporte. Cara, fulano lá que tem aquilo ali, será que tu consegue falar com ele pra ter uma brechinha lá? Velho, pode contar comigo, de fundo do coração. E né? A recíproca é verdadeira, você sabe disso. Com certeza. Né? Então, assim, eu tava com uma porta fechada e o céu tava meio escuro e eu reencontrei com o Rafael numa situação muito esporádica e a gente, desde então aqui, vem se entendendo formidavelmente, né, procurando fazer o trabalho melhor. O foco da gente sempre aqui é sempre o tutor e o paciente. E graças a Deus a gente vai, aos pouquinhos a gente vai filtrando e realmente com quem gosta, com quem entende, vai ficando na equipe e a gente vai se fortalecendo mais ainda. Pessoal, e tudo é em prol do crescimento, né? Graças a Deus, né? Então vamos embora. Mais uma vez, doutor Clóvis, agradeço demais de coração esse grande profissional, certo? Temos aí alguns possíveis convidados, né? Temos aí
doutor Dostoiévski, que está para vir aqui, que é nosso advogado, né? Doutor Lucas como nefro, vamos ter aí possivelmente doutor Silvinho, doutor Ilvio também como cardiologista, Silvinho, né? Ilvio. E tem uma surpresinha aí que estão querendo, o pessoal da produção estão tentando fazer, estão querendo inverter os papéis, estão querendo me transformar em entrevistado. Eu concordo. Né, doutor Wagner já deu essa ideia, doutor Clóvis já está aqui. Eu acho que ele tem que estar desse outro lado aqui para sentir o que a gente sente. eu vou liberar essa experiência, eu vou permitir. Vai ter aí um grande apresentador, que é um grande amigo meu, né? O nome dele também, Rafael, é um grande xará meu de muitos anos. Espero que ele não fale tanto da nossa amizade da época da Quinta Black, na época que eu era DJ, na época que a gente era de motoclube, né? Já participei de motoclube também, a gente andava de moto esportiva por aí fazendo algumas arruaças, né? Mas eu vou parar de falar para deixar ele conduzir, né? Tem até trilha sonora para isso, Rafael. Naquela mesa tá faltando ele, né? Bota ele aqui, ó. Pessoal, muitíssimo obrigado. Valeu, muito gente, boa noite. Né? Não esquece, dá aquele likezinho, curte, compartilha e ó, até a próxima. Valeu!